duas telas transparentes, à sua esquerda e à direita, Bolsonaro foi eficaz no discurso para os seus na ONU. Mentiu ao inverter fatos e negar os 21 anos da última ditadura brasileira. O mundo todo sabe que ele mentiu. Há poucas décadas tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra. Falou a verdade ao confirmar para o mundo, ponto a ponto, seu projeto de poder fascistoide. Atacou o respeitado cacique Raoni. Disse: acabou o monopólio do senhor Raoni. Acabou o monopólio do senhor Raoni. O presidente citou as terras dos Yanomami e Raposa Serra do Sol, já demarcadas. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica. Especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Deu a senha para o que virá por aí. A invasão de terras indígenas na Amazônia e Brasil afora. É só aguardar. Invasão controlada e também fora do controle. Porque a palavra autoriza, como demonstrou a Amazônia em chamas. E Bolsonaro disse isso na ONU 6 dias depois de 230 fundos gestores de 65 trilhões terem advertido: proteja a Amazônia. Claro, nada é monolítico. Sem pressão real, muitos desses fundos assaltarão a Amazônia juntos, se preciso e possível for. Mas todos sabem que Bolsonaro e os seus só não mentem quando anunciam exatamente o que farão. O Brasil esteve à beira do socialismo, foi uma das frases asnáticas. O Brasil tem a maior concentração de renda do mundo entre os 1% mais ricos. E é um dos 10 países mais desiguais da Terra. Tem 70 milhões de pobres e miseráveis. A frase bolsonárica é para quem não sabe nem o que seria hipoteticamente a utopia socialismo. E para os que sabem menos ainda o que é o Brasil. Os médicos cubanos citados se foram porque Bolsonaro os atacou e ameaçou ao longo de anos e na campanha. Portanto, mentiu ao omitir a si mesmo. Bolsonaro por várias vezes atacou no discurso a corrupção. Talvez por conta de efeitos da mais recente anestesia, se esqueceu do esquecido Queiroz, do imenso laranjal do seu PSL, dos negócios imobiliários do senador Flávio, seu filho, ora investigado. Esqueceu como está desmontando pontes que permitam a investigação. Vide o COAF, travestido e despachado para o Banco Central, depois de prometer a Moro, de quem, obviamente, ele se tornaria refém se Moro tivesse nas mãos o COAF, e um Ministério Público que não tivesse procurador-geral e cúpula escolhidos a dedo, e uma Polícia Federal livre e solta, em especial a do Rio de Janeiro, livre e com poder para investigar milícias e milicianos, alguns deles já homenageados por seu filho, Flávio. Milicianos com parentes diretos empregados no gabinete de Flávio quando deputado estadual. Bolsonaro esqueceu ou supõe passar despercebidas suas escolhas a dedo. Escolhas que impeçam ou dificultem a investigação de negócios da família. Vão sendo cercadas pontes que levam a Queiroz, o faz-tudo da família, o dos cheques para a primeira-dama. Ou já esqueceram? Bolsonaro atacou os que supostamente quiseram antes o poder total, que é exatamente o que ele quer. Fez discurso profundamente ideológico, expôs sua ideologia para atacar a ideologia alheia. Sua ideologia vista nas entrelinhas do discurso e na prática cotidiana como uma caminhada fascistoide.
Citou, entre outros, como bom exemplo de democracia, a ditadura da Arábia Saudita. Esqueceu, talvez efeito do anestésico, de citar seus ídolos, o ditador e corrupto Pinochet e o torturador e assassino brilhante Ustra. Representantes de 16 povos indígenas do Xingu protestaram, porque Bolsonaro levou à ONU uma indígena do Bolsonistão, que diz serem as ONGs as responsáveis pelos incêndios na Amazônia. Como quase tudo no Bolsonistão, a indígena transportada à ONU é uma fake news. Buffalo Bill rodou os Estados Unidos exibindo indígenas, entre eles o chefe Sioux, que derrotou o general Custer, touro sentado. Isso foi há 135 anos e o show se chamava Oeste Selvagem. Faltaram alguns na ONU para fazer coro ao ideológico discurso de Bolsonaro, que é ideológico e não sabe ou finge que não sabe. Os governadores Witzel, Dória, a bancada da bala, o jornalismo eletrônico que há décadas vende e ganha com violência em nome de combater a violência. Bolsonaro, a ode, a ignorância e a truculência fascistoide. Witzel, a sede de sangue e poder. Dória, algum chantilly, botox e cachemir para disfarçar. Disfarçam, mas todos eles estão de olho e verbo nos votos rábicos da barbárie fascistoide. Witzel, o mesmo que esteve naquele palanque às vésperas da eleição no Rio de Janeiro, ao lado de dois personagens asquerosos, eleitos deputados depois de quebrarem a placa em homenagem a Marielle. E, gravíssimo, quebraram a placa com a plateia aplaudindo, babando de prazer. Acabou essa porra aqui, agora é Bolsonaro, porra! Ágata Vitória Salles Félix, 8 anos, foi a 5ª criança morta no Rio a tiro neste ano. 57 crianças assassinadas no Rio a tiros dessa mesma forma em 12 anos. E não foi por bala perdida, foi por bala endereçada. Endereçada por quem aperta o gatilho porque é responsável, mas governante que com a palavra autoriza a matança é tão responsável quanto, se não mais, porque detém o poder que autoriza e a palavra que atiça. Se fosse seu filho, se fosse sua filha. Esta não é só uma frase feita de ocasião, é um berro de dor de quem perdeu filho, neta, pai, mãe, irmão, amiga, amigo. É um alerta já desesperador diante da inércia, da complacência, da cumplicidade, da omissão, porque quem morre quase sempre são filhos pretos, pardos das periferias, filhos ou netos de quem nada ou quase nada tem além dos seus filhos ou netas, dos próximos que podem ser os próximos. Fosse alguém de um bairro ou gente de bem, bastaria uma Ágata, ou um Cauê Ribeiro, Cauã Rosário, Cauã Peixoto e Jennifer Silene, as outras 4 crianças neste ano assassinadas no Rio por tiros autorizados. Nas mesmas 24 horas, no mesmo Rio, 2 cabos da PM assassinados por bandidos no último fim de semana. Felipe Brasileiro e Leandro Oliveira, tão bárbaro quanto mortes de um não autorizam mortes de outros. Muito menos autorizam discursos doentios que buscam justificar tanta violência e barbárie. O governador Witzel, que há semanas comemorou de maneira indecente a morte de um desequilibrado sequestrador, agora, de maneira indecente, diz ser indecente usar caixão como palanque. O mesmo Witzel que, horas antes do assassinato de Ágata, anunciava o combate e caça nas comunidades.
Em que estágio está essa doença psicossocial que leva a população a eleger tipos como estes? Diante da atenção do mundo, na ONU, onde Bolsonaro falou, crianças e jovens cobraram o Brasil, entre outros. Convidada pela ONU para a cúpula do clima, falou Paloma Costa, 27 anos. Paloma, estudante da UNB de Brasília, citou os incêndios na Amazônia e pregou: não precisamos de oração, precisamos de ação. Foi aplaudida por chefes de Estado, empresários e representantes da sociedade civil do mundo todo. I saw the whole world praying for our forests and our indigenous people fighting for survival. We don't need praying, we need acting. A sueca Greta Thunberg, 16 anos, foi diretíssima. Disse: nós estaremos de olho em vocês. Lendo sua mensagem, mas sem esconder a emoção e a indignação, a jovem sueca cobrou: estamos no começo de uma extinção em massa e tudo o que vocês têm a falar é sobre dinheiro e contos de fada sobre crescimento econômico eterno. Como vocês ousam? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!